Com estas, o homem paga a sua ignorância. Tudo é justo e se explica. Num plano de vida involuída, a virtude não é sentida, nem espontânea, nem compreendida. Só pode ser imposta pelo mais forte e aceita pelo mais fraco com repugnância, pois a vontade de viver só existe em forma animal. Nesse nível, a virtude é um peso, uma perseguição. E o indivíduo que aceita essas cadeias, sente-se no direito, de acordo com a psicologia de seu plano, de ter ciúmes de quem não está acorrentado como ele às mesmas virtudes, e portanto pode gozar de liberdade. Assim, de fato, a liberdade na prática não é mais do que abuso. Ele sente-se autorizado, em nome da própria virtude, a desviar os seus sofrimentos contra os que não estão presos a estes, ou seja, os não virtuosos. Nasce assim o santo zelo agressivo e a procura da satisfação ao próprio rancor, filho do instinto de conservação na luta pela vida, exigindo que o próximo fique amarrado à mesma virtude a que ele se encontra ligado. Dizem, ao menos, já que devo fazer sacrifícios e renúncias, que as faça também o próximo. E é assim que alguns pregam e impõem a virtude. No plano animal, nada além disso se pode obter. Mas qualquer pessoa vê quanto tudo isso está longe do princípio do Evangelho, do ama teu próximo. Se na terra são fixadas algumas normas como virtudes e estas são aprovadas e exaltadas, deve-se isso ao fato de que elas podem ser utilizadas pelos involuídos como arma, a fim de lutarem pela própria vida, para combaterem melhor com ela contra o próximo. Se a caridade é proclamada e aplicada em forma de beneficência, pode ser isso devido também ao fato de que, com ela, podem recolher-se da piedade pública, fundos dos quais mais tarde podem viver os organizadores. Assim, os beneficiados podem ser um pretexto para encobrir interesses materiais, ou seja, a indústria da beneficência ou desejo de glória. Mas, que o homem atual ame e tenha verdadeiramente predileção pelos deserdados, em seu instintivo egoísmo individual, é coisa em que alguns podem não acreditar. Mas pode ser conveniente, aos piores, a bela mentira de uma caridade utilitária. Quantas coisas belas e grandes se fazem pelos pobres! No entanto, o problema é descobrir se, por detrás de tanto barulho, os pobres gozam sempre realmente alguma coisa, ou se apenas para eles sobraram as migalhas do repasto. Porém, como pode admitir, quem conhece o homem atual, que ele sempre trabalhe desinteressadamente pelo próximo? Não dizemos que a vantagem seja o furto, o que seria escândalo, mas pode-se conquistar uma posição, o que se admite, ou a glória, o que é tolerado, e assim por diante. O alvo pode ser também o do domínio moral da classe, base do poder. Porque na Europa, o clero sempre lutou para manter o monopólio da instrução pública, com as escolas, contra o ensinamento dado pelo Estado, e sempre procurou, ao menos, reservar para si uma cátedra de religião. No entanto, como pode acreditar, quem conhece o homem de hoje, que interesse em alguém os princípios em si, quando não significa interesse de domínio individual ou de casta? Quem é que pode acreditar que o homem, em cada caso, gaste suas preciosas energias por algo que lhe não renda de forma positiva e imediata? Existem, sem dúvida, muitos casos genuínos de admirável bondade e sacrifício, mas pode-se também pensar que nem tudo que brilha seja ouro. Esta é a contorção que tem que sofrer o princípio da virtude, para descer à terra, no campo em que se debate o problema da conservação individual. Nada disso ocorreria, na aplicação da virtude, o homem amasse o seu próximo, isto é, levasse em conta os direitos que também seu semelhante tem à vida, respeitando-o, ao invés de servir-se da virtude alheia para dominar. Só há uma solução para o problema, a de fazer viver, ou melhor, a de ajudar todos a viver. O homem quer, antes de tudo, viver. Se isso pode desagradar ao inimigo, que então o condena, não é por certo culpa, diante de Deus. Em nosso plano,
Quando alguém quer sufocar-nos no direito de viver e nos asfixia tirando-nos o ar, o espaço e aquilo que necessitamos. Deus não desce a ajudar-nos diretamente, mas faz através de nós mesmos e diz-nos: defende-te, ajuda-te, porque o esforço de defender a nossa vida deve ser nosso. Então, se por exemplo, de um fraco que não tenha outra defesa senão a mentira, quiséssemos pretender, em nome da virtude, que dissesse sempre a verdade, fazendo assim renunciar à única arma que tem para defender sua vida, os culpados seríamos nós que, em nome da virtude, o agredimos. Isto porque, para poder exigir dele uma virtude que o desarma num mundo de armados, temos primeiro o dever de libertá-lo da necessidade de usar esse meio de defesa, e isso garantindo-lhe um mínimo espaço necessário para viver. Garantir isso a todos, eis a grande obra da justiça social a ser realizada. Só desse modo poderão cessar as reações ao esmagamento, que dissemina tantos rancores nos oprimidos. Esta é uma das razões das revoluções. O povo reconhece que os princípios são justos e percebe quando a classe dominante o atraiçoa enganando-o. Exige que também os chefes apliquem esses princípios. A Revolução Francesa foi baseada no ateísmo, porque o clero francês, em nome de Cristo e pregando o Evangelho, só cuidará de apoderar-se das melhores posições sociais, traindo Cristo e o Evangelho. E ainda agora, se o povo às vezes se revolta, fala em geral contra todos os maus ministros que o merecem. Apenas fazemos aqui amargas verificações de sentido geral, e tanto mais amargas porque se referem ao mais preciso e delicado terreno, o espiritual e moral, ao passo que Maquiavel fazia apenas no terreno mais baixo, onde mais fácil era prescindir dos princípios superiores. Na prática, infelizmente, a virtude é muitas vezes propugnada e defendida até porque é um meio de sufocar a expansão vital do próximo, e pode transformar-se numa arma de agressão, num meio útil, na luta pela própria vida. Repitamos que esse princípio da luta invade tudo e nada lhe escapa na terra. O santo, o homem evangelizado que de verdade a tudo isso renuncia, só pode viver com auxílio de forças supranormais que descem até ele somente, porque somente ele pertence àqueles planos. O amor é o fenômeno que a moral quer disciplinar mais do que todos os outros, e isto é um grande bem. Ele preside a conservação coletiva, pela qual luta a vida com vontade de ferro. Depois da conservação individual, é este o outro centro, em redor ao qual ferve e planeja, e naturalmente se verifica a contorção dos princípios, quando de um mundo superior, são transportados à terra. Assim, a virtude da castidade, na prática, pode ser enaltecida porque serve para ter, em quem a segue, um rival de menos no terreno do amor, como a virtude da pobreza pode ser exaltada porque serve para ter, em quem observa, um rival de menos no terreno do bem-estar material. Na realidade biológica positiva, que é de Maquiavel, parece que essas duas virtudes, a da castidade e pobreza, podem ter também esse sentido. Se aí acrescentarmos também o terceiro voto franciscano, o da obediência, teremos o próximo reduzido a zero, completamente demolido no plano biológico, o que significa poder conquistar-se todo o espaço vital à custa dele em vantagem própria, ou seja, um atalho fácil para vencer, subjugando, na luta pela vida. Tudo isso é muito triste, mas a vida também pode aparecer assim, do ponto de vista de Maquiavel, de acordo com a realidade biológica. Na Terra, tudo pode ser virado ao contrário e falsificado. E temos que conhecer também esse aspecto da vida. Repetimos, tudo isso é muito triste. Mas é assim que aparece o nosso mundo, visto dos planos superiores, dos quais desce este pensamento. Assim, pode sustentar-se a santidade do matrimônio para que o vizinho cerceado por ela e dentro dela aprisionado com sua mulher, não possa atentar contra a mulher do moralista, enquanto que a este muito agradaria atentar contra a mulher alheia. Assim toda mulher,
tendo em vista que a ela sobretudo pertence a função biológica do amor, é a guardiã natural e desapredada da virtude em todas as outras mulheres, mas isto só para excluí-las de seu banquete, em que triunfa ou espera poder triunfar. Assim, em nome da virtude, pode justificar se tem força de cidadania, ao lado do amor ao sexo oposto, o ódio e a perseguição contra o próprio amor. Por isso as mais denodadas defensoras da virtude, em matéria de amor, são as mulheres feias, que não encontram quem as satisfaça, as irritadas solteironas, as frígidas, as desiludidas que desafogam na raiva, escondidas sob o manto da virtude, tudo o que não foi possível desafogar no amor. Estamos nos antípodas da bondade evangélica, e desse modo o verdadeiro sentido cristão está invertido. Com efeito, Cristo escolheu Madalena entre as mulheres que mais haviam amado, ainda que carnalmente, mas tinham amado, e não estavam irritadas pela renúncia forçada, isto porque o amor é a lei da vida. É triste quando ele está corrompido, mas qualquer amor é sempre melhor que o azedume, que a vingança, que o ódio. Se esse é o abuso que se pode fazer das normas que pretendem regular a vida humana, não se pode negar sua utilidade como normas de vida para a maioria, e com grande conhecimento da natureza humana elas exprimam, em vista dos instintos animais de revolta e luta, de egoísmo e avidez do tipo biológico dominante, qualidades que aquelas normas presumem nele. Elas são feitas para a maioria no nível animal. Para uma minoria mais evoluída, em que os instintos já estão transformados, certas normas podem não ter sentido e, se aplicadas a personalidades fracas, podem até provocar complexos de inferioridade. É um fato positivo que o ambiente terrestre representa uma força, tem suas leis e seus direitos. Quando o céu desce à terra, para aqui enxertar uma vida nova, tem que levar em conta tudo isso. Deve suportar o choque da reação por parte das forças ativas neste ambiente. Aqui, onde reinam os princípios de vida de um plano inferior, o santo aparece como um intruso e um violador. Só pode ser um mártir destinado à destruição, um utopista tolerado apenas enquanto não agride nem prejudica e, depois da morte, enquanto dele se pode tirar proveito. Se olharmos bem, poderemos ver que a exaltação que se faz a tantos grandes homens, pode às vezes ocorrer também em função de sua capacidade de ser explorados. Seria possível que o tipo biológico evoluído, como é, exalte outro homem se isto não lhe servir para qualquer vantagem sua egoística. Não dizemos que tenha que ser o dinheiro. Há tantos desejos e tantas vantagens na Terra. Como poderia ser diferente num mundo em que cada posição, pela necessidade de uma luta universal sem tréguas, há de transformar-se numa trincheira ou refúgio, para ataque e defesa? Então, a própria posição social, qualquer que ela seja, pode representar o castelo do ataque e da defesa, pois o evoluído sabe que o animal sem toca está perdido. Como se vê, não discutimos cada uma das instituições sociais, posições jurídicas, governos ou religiões. Discutimos, sim, os princípios da vida e sua aplicação entre os homens. Procuramos compreender e expor a verdade mais verdadeira, a que é mais difícil de conhecer, a mais escondida, mas a mais escaldante, a que mais se proíbe de dizer. Isto porque, sendo ela a mais verdadeira, e é a que mais se mantém escondida na batalha para viver, pois representa a verdadeira face do homem, a medida de suas forças, as qualidades de suas armas, a natureza da sua estratégia, justamente aquilo que o homem precisa deixar o inimigo conhecer menos. Essa verdade é a mais proibida de falar-se, porque descobre o jogo sujo e oculto que revela a animalidade, a vergonha da baixeza dos instintos, métodos e alvos, coisas cujo reconhecimento representa uma degradação que ofende o orgulho humano. Pode parecer que estejamos fazendo aqui maliciosamente a acusação da humanidade. Não. Mesmo sem ofender ninguém em particular e respeitando a todos,
É necessário ter a coragem de enfrentar os problemas de face, com sinceridade, para vermos claro e sem mentiras. Aí de quem começa a iludir-se a respeito da natureza real dos fatos. Qualquer construtor, antes de iniciar o trabalho, tem de examinar bem e conhecer a estrutura do terreno em que quer edificar, senão, construirá mal e tudo ruirá. Temos de partir de bases positivas daquilo que a realidade biológica nos oferece. O otimismo que devemos alcançar deve ser férreo, ou seja, não fácil e simplista, de sonhadores ignaros do mundo, mas um otimismo que arrombou todas as portas e venceu todas as resistências. Não podemos criar o terreno, ele é o que é. Não podemos criá-lo para nós. Compete à habilidade do engenheiro saber construir nele, conhecendo-lhe os defeitos, suprindo as falhas e utilizando o que for aproveitável. Detestamos ilusões, e a elas preferimos uma realidade horrível mais verdadeira. E suas bases mais positivas, as temos encontrado nas leis da vida, nas forças em ação no mundo humano, nos instintos do homem e na realidade biológica. Este volume é diferente dos anteriores e, por ocupar-se mais da terra que do céu, podemos nele dizer o que não foi dito nos outros. Assim surge à luz fealdades que não deveriam ser expostas. Mas não as dizemos, por certo, para demorar-nos nelas com alegria, antes, experimentando todo o horror, estudando todos os meios que pode oferecer-nos a vida para sair delas, e desesperadamente convidando a todos que as usem, a fim de fugir a elas. Fazemos um trabalho de análise do mal, para curá-lo. Fazemos um diagnóstico triste, para libertar-nos de aflições que nos fazem sofrer a todos. Não culpamos ninguém, e o único inferno que prometemos é o de permanecer na estrumeira atual, o que já nos parece bastante horroroso. Ser evoluídos não é culpa, mas demonstramos à religião e ao sentimento que isso constitui grave dano, e que conseguir sair de é enorme vantagem. Se o homem compreender que muitas de suas dores derivam do atrito nascido da luta de todos contra todos, da falta de conhecimento dos próprios deveres e dos direitos alheios, e da reação natural dos oprimidos, se o homem compreender tudo isso e a imensa vantagem de todos com a confraternização, a terra se transformaria em paraíso. Mas essa compreensão tem que ser conquistada, pois só pode ser atingida com o desenvolvimento da inteligência, que é construído e ganha mediante a nossa experiência penosa. Aqui procuramos abrir as mentes a essa nova forma de vida. As leis biológicas já estão escritas, o caminho está traçado, é necessidade absoluta seguir por ele, mas nós é que temos de percorrê-lo, transformando-nos aos poucos. O espírito de egoísmo e de revolta, a desordem dominante em seu modo de viver, provam que o homem atual é evoluído. Os índices da evolução são o altruísmo, a disciplina, a ordem. Quanto mais se sobe, mais o indivíduo se harmoniza. Quanto mais se desce, mais ele é rebelde, indisciplinado, desarmônico, caótico. O homem ainda mata. As próprias religiões que pregam o mandamento não matar, admitem e abençoam as guerras, realizaram mesmo as guerras santas, reconhecem, no grupo dominante, o direito de matar em nome da justiça, que, em última análise, é apenas autodefesa. Quanto mais se desce na escala evolutiva, e menos são defendidas a propriedade e a vida, mais áspera é a luta, maiores os gritos e as dores. Quanto mais se desce, mais a morte de um é a vida do outro. Quanto mais se sobe, mais a vida de um é a vida de outro. É assim que se explica, nos evoluídos, a alegria de matar. Desse modo, quanto mais se desce, maior é o instinto de agressividade, mais forte o egoísmo, mais caótica e insegura a vida. Mas, é lógico que, quanto mais se desce, maior é o separativismo individualista que ignora o vizinho, maior a mortandade e maior a dor, porque a vida é mais quebrada, por motivo de um ritmo mais acelerado de vida-morte, que exprime o estado de cisão que, como consequência da queda, aumenta com a descida.
Num plano mais alto, desaparece tudo isso. Cessa a agressividade e o desejo de matar, tudo se arruma e harmoniza. O indivíduo é protegido na vida e nos haveres. As dores são menores e os direitos maiores. E ele não está mais isolado no caos, mas é uma célula da grande organização social. Isto, porém, pertence ao futuro. Muitos perguntam ingenuamente, por que até hoje esta triste necessidade de fazer guerras? Mas a razão é o estado evoluído das maiorias humanas, são seus instintos. Esse duro destino é causado pela própria natureza do homem atual, por sua psicologia que revela seu plano biológico, em que só o mais forte vale e tem direito à vida. Não são esses princípios aplicados diariamente nas competições da nossa vida chamada civil? Como pode o homem tornar-se outro, logo que entre no campo das competições internacionais? Em vista da forma mental desse biótipo, o embate entre os dois grandes contendores, que hoje ficaram em pé no mundo, é fatal que ocorra mais cedo ou mais tarde. Tudo isso está já em embrião, e não pode deixar de desenvolver-se. Não pode ocorrer diferentemente num mundo em que vingam esses princípios. A guerra é inevitável, onde é preciso decidir quem é o mais forte, pois só a ele compete a viver. A fim de terminar com as guerras, é indispensável uma psicologia completamente diferente e, para que o mundo possa chegar a elas são necessárias destruições e dores imensas, experiências apocalípticas, proporcionadas à grandeza da transformação que deve realizar-se no homem. Estão abertas as portas do progresso. E quando a gangrena chega ao coração, o cirurgião que quer salvar o doente louco, o arrasta e o amarra à mesa de operação e, para salvá-lo, esquarteja. Essa é a operação cirúrgica que Deus se prepara para fazer na humanidade a fim de salvá-la. Esse é o mundo de hoje. Isso não é culpa, é apenas ignorância. Mas isso não impede que se deva pagar da mesma forma. E a humanidade está pagando, e tanto pagará que será obrigada a aprender. A dor é um grande mestre. A vida ou dinheiro é um erro psicológico, baseia-se em ilusões mentais. Compete o homem entrar num terreno de utilitarismo superior, substituindo, ao antigo método de seleção do mais forte, isto é, do mais prepotente, ao método de seleção do mais inteligente e, por fim, do mais honesto. A solução do problema do bem-estar não se situa só na justiça econômica, mas em se reconhecerem todos os direitos do próximo, e esses são de muitos gêneros, e não apenas econômicos. Consiste em deixar espaço vital suficiente para todos, sem sufocar ninguém. Os povos e a humanidade só poderão refazer-se com o progresso do indivíduo, levando primeiro à frente seus componentes um a um. O progresso coletivo não pode ser alcançado senão com o progresso de cada um. É mister respeitar o princípio utilitário fundamental da vida, pelo qual só se faz algo em vista de uma vantagem a ser obtida. Mas se todos precisam obter algo, não há dúvida também de que todos têm algo a dar, assim há para todos uma possibilidade de troca. É a lei do Dewey do mundo econômico. Ela foi condenada na grande síntese, porque aí foi olhada num ponto de vista mais elevado. Mas, nos planos inferiores, é preciso reconhecer que cada concessão altruística do egoísmo humano que dá, só é obtida em presença de uma contradoação da parte do egoísmo oposto do outro, nosso semelhante. Isto é o máximo de justiça que se obtém no plano humano. Esse é o máximo de fraternidade possível neste nível, em que o estado mais evoluído implica maior separativismo egoísta. Nas Udutíades já é um equilíbrio e, na troca, uma tomada de contato, o maior abraço que permite o egoísmo dominante nesse nível. Esse já é um primeiro início de ligação entre os indivíduos, na estrada que leva aos grandes organismos das futuras coletividades sociais. A vida não pode oferecer em cada plano uma perfeição maior que aquela que pode suportar naquele plano. É uma mãe que ocultamente e tão misteriosamente nos protege, que por vezes nos parece cruel. Mas,
Nada faz ela no vácuo, inutilmente, sem finalidade benéfica, mesmo quando nos faz sofrer. Verificando estas lealdades, apenas contemplamos os erros dos planos inferiores, ou seja, os mais afastados de Deus. Mas isto nos leva sempre em direção ao centro, Deus, e faz-nos ver como, com sua sabedoria, Ele permanece sempre presente, mesmo nesses planos. A natureza é justa quando, dando a todos uma arma para defender-se, quer que todos vivam. A quem mais não tem, dá fuga ou a mentira. Quando nós, escandalizados, quisermos em nome de uma lei mais alta, que ainda é um absurdo nesse plano, tirar ao indivíduo a única arma que ele tem para defender sua vida, podemos perguntar-nos se temos o direito de despojá-lo daquela sua única proteção, impondo-lhe renúncias, sem antes lhe garantir pacificamente o que aquela defesa queria defender. A desobediência é uma verdadeira chamada do alto para nos elevarmos sem dúvida, um erro que se paga. Mas a resistência contra a tentativa de estrangulamento da vida, ainda que feita em nome do ideal, é legítima defesa que a vida impõe ao homem, através do instinto. É difícil dar normas particulares para a aplicação dos princípios em cada caso prático. É necessário ver, caso por caso, levando em conta sobretudo o tipo biológico a que tudo isso se aplica. A maioria evoluída precisa da virtude imposta e do terror do inferno, porque, sem o império de uma autoridade, e sem o medo da própria condenação, nada de bom faria. Mas, para os mais evoluídos, esses métodos são inaceitáveis e produzem o afastamento da fé. Tudo o que se faz na Terra, é feito em relação e proporção às qualidades dominantes da maioria. Às minorias compete apenas adaptar-se, num mundo que não é feito para as suas medidas. Ainda que é o mais forte que vence, sendo a força, neste caso, representada pelo número. O poder do santo pertence a planos superiores, tanto que, na Terra parece fraqueza. Sua arma defensiva é tão evoluída que se torna amor. Ele se deixa explorar, e esse é seu triunfo. Ele personifica a inversão dos valores correntes, por isso, entre ele e o homem normal não podem nascer rivalidades, como não nascem entre pessoas que têm necessidades e metas diferentes, de modo a não terem pontos de contato e portanto de atrito. Não havendo competições, nem rivalidades, não há luta. Tanto menos elas poderão existir, enquanto o evoluído e as massas involuídas desempenham trabalhos complementares, e portanto estão entrosados, um em função do outro. Para o evoluído, o trabalho é civilizar, para as massas, ser civilizadas. Em geral o santo não pode ser, e não é de fato, compreendido pela maioria. E o seu triunfo se fundamenta num mal-entendido. Há, por certo, outras razões biológicas, pelas as quais a vida exige a vitória do tipo mais evoluído. Mais próximas, todavia, aparecem as razões da realidade mais perceptível. Como podem esquecer-se silenciar, diante do santo, os instintos utilitários da vida? Sem dúvida uma intuição confusa faz sentir as massas, através do julgamento dos mais adiantados, que naquele homem há um raro campeão. Mas é suficiente isso para que contra ele não se exercite o egoísmo humano. Ele é sempre um renovador e, quando não é morto por isso, e sua inovação e superioridade atraem prosélitos, forma-se então o grupo em que ele fica sendo o núcleo espiritual, a ideia central, de que aquele grupo, para sua vantagem, inicia a defesa contra todos os outros. Começa então a glorificação do santo, os reconhecimentos oficiais, forma-se a corrente favorável na psicologia coletiva, chegam os meios, constroem-se os grandes templos em sua memória. Se na vida, o santo é um grande independente, dificilmente domesticável, porque foge para outro seu centro de vida, que os normais ignoram. Estes esperam que o santo esteja bem morto, porque só então estão bem seguros de que a sua figura não pode nem mudar, nem reagir, e é possível apoderar-se dele.
As massas sabem que o santo não é imitável, mas que no entanto, é utilizável como farol luminoso e remoto, para interceder junto a Deus, para dar glória ao próprio grupo ou cidade de que faz parte, para ganhar o paraíso com as indulgências pedidas pelo santo no céu. Utilizar é a vontade da vida, que fala através dos instintos das massas, às quais não se pode pedir mais, e que exigem isso. Tal é a natureza humana em seu plano, e não se pode inculpar ninguém. Este é o único modo em que um pouco do céu pode descer à terra. Foi assim que se firmou o sistema das indulgências, porque esse é justamente o sistema que satisfaz ao desejo, e corresponde à mentalidade da maioria. Com isto, queremos só explicar, e não acusar. Fugimos da acusação fácil do próximo, qualquer que seja ele. De tantas coisas foram acusados os ministros de todas as religiões e crenças, e isto em nome da virtude, como aliás o fazem todos os acusadores, que se julgam sempre do lado da razão e de Deus, e condenam ao inferno ou a seus equivalentes, todos os que lhes são contrários. Essa é a luta pela vida, igual para todos. Mas os acusadores, quaisquer que sejam, deveriam confessar que em geral, para viver, condenam só enquanto lutam contra um grupo inimigo, tendo os mesmos defeitos que eles, e lutam, para substituí-los com os mesmos métodos, na mesma posição. Acusadores mais leais deveriam reconhecer que são da mesma raça e plano de vida dos acusados. Assim, por exemplo, censurou-se o cristianismo por usar a ameaça de inferno. Mas, sem falar da necessidade dessa pressão, para poder conseguir-se algo dos involuídos, a reação contra esse inferno era justamente só para desarmar da única arma, que só podia ser psicológica e espiritual, e assim melhor vencê-lo. Num tal mundo, como podia sobreviver sem armas uma casta, a quem se deve, sem dúvida, o ter podido o cristianismo chegar até nós? E, acusando, não realizam os acusadores o mesmo ato de condenação que a igreja usa, com a ameaça de inferno? Tudo é luta pela vida, de todos contra todos. Tudo na terra pode ser transformado de bem em mal. Assim, a defesa dos princípios pode, ao invés, constituir de fato uma busca de prosélitos, sobre os quais mais tarde se possa elevar o próprio trono, e transformar-se desse modo na caça aos mais sugestionáveis e fracos. Estes, por sua vez, aceitam os princípios para achar um refúgio, um pão, uma defesa. Quantas vezes uma profissão de fé pode servir para resolver o tão difícil problema da vida? Esse problema é o que todos bem compreendem, e que a realidade impõe que compreendam. Mas ter uma fé, crer, é talvez um ato em que poucos estão em grau de compreender totalmente, e que, para eles, tem valor relativo ao passo que aquela realidade tem, para eles, um valor muito mais real e tangível. Tal é a vida, que é uma luta muito dura para todos, para que possam permitir-se o luxo de uma fé que pese. Aceita-se uma fé que ajude, mas não há margem para uma fé que onere. As necessidades materiais são espicaçantes, as grandes verdades estão longe, os céus são difíceis de escalar, só os fortes, os inteligentes, os bem-dotados e afortunados, pode permitir-se ter uma personalidade própria e impô-la. Muitas vezes, a miséria material soma-se à miséria espiritual, incapaz de qualquer coisa. Procuramos observar tudo objetivamente, sem preconceitos e sem preferências, para compreender e também para desculpar todos. Para o fraco, a luta pela vida é coisa terrível. Querem-se aplicar grandes princípios a todos, mesmo aos que nada disso compreendem, exigem renúncias, virtudes, sacrifícios a quem não tem a força de suportá-los. É preciso nivelar tudo no plano baixo das maiorias. Dos chefes e ministros do espírito pretendem-se qualidades raras, duras em conquistar-se que eles não têm. Pretende-se uma vida exemplar num mundo corrompido, pede-se o sacrifício, que é um tormento para a vida. E se falta o material humano por toda parte,
como improvisá-lo. Os fracos, que são tantos, procuram defesa. Por isso, lançam-se nos braços do mais forte, do que venceu, para serem defendidos. Em meio a uma luta tão áspera para viver, o desejo de proteção torna-se agudo. Forma-se, assim, entre os chefes fortes e vencedores, e os fracos, em todos os campos, contato tácito, pelo qual os primeiros, para obter uma base de poder, oferecem defesa e vantagens, e os outros, para obter tudo isso adaptam-se e aceitam tudo. Que confiança podem ter tais chefes em tais prosélitos? Logo se vê, assim que um chefe cai, quase todos o renegam, desprezando-o e abandonando-o. O próprio São Pedro não foi induzido a renegar Cristo 3 vezes, porque temeu por sua vida. Naquele momento, o ataque foi medonhamente concreto, e isso é o que persuade a maioria, que vale menos que São Pedro. Desse modo de comportar-se não queremos dar uma justificação, mas uma explicação. Não fora o homem colocado em tão duras condições, pelas necessidades da vida, quais a fome, a defesa etc., nada disso aconteceria. E nem sequer aconteceria, se ele tivesse a força que o ideal requer dele, de desafiar as leis da vida que o ameaçam, para vencê-las. Dom Abbondio dizia, mas coragem, ninguém pode dá-la. E se tanto admiramos Cristo, é também porque ele foi vencedor, demonstrando ter uma força que nenhum homem possui. Mas, quando ele pereceu na cruz como vencido, quase todos o abandonaram. Não é sempre a vitória e o poder o que admiramos. Com isto queremos explicar não só o comportamento humano, mas também o comportamento da vida, que é justa. Ela é utilitária, mas quer que as condições de fato exprimam a realidade e deem, em posições positivas e concretas, a medida exata do valor de cada um. Apesar das defesas do momento, sem dúvida necessárias é essa compaixão da natureza, ainda quando se prolonga um estado de injustiça, ou um erro, tudo tende a exprimir a verdade, ou seja, a verdadeira natureza das condições individuais. Assim o forte e inteligente é premiado com o triunfo, e o fraco é batido, para que se desperte e fortaleça. Mas a todos dá para a vida um ponto de desforra ou compensação. Para manter seus equilíbrios, a quem ela muito dá de um lado, tira do outro, aos muito dotados de certa qualidade, dá carência ou miséria correspondente. Ao mesmo tempo, aos deserdados dá a habilidade de apoiar-se no séquito dos mais fortes e, dessas diversidades, que procuram a estrutura social. Essa, se existe, é porque também a posição coletiva corresponde ao utilitarismo da vida, produzindo vantagens para todos. Nas velhas cidades medievais, todos eram inimigos entre si, mas todos estavam apertados pelos mesmos muros, para defesa comum. Só por esse princípio pôde nascer a unidade europeia. Assim, por mais diversa que seja, cada posição é útil para todos, pois a derrota ensina, o triunfo recompensa, a esperança dele encoraja, as adversidades estimulam a reação, a fraqueza acha apoio dobrando-se diante dos fortes, que dessa forma utilizam os fracos para governar, vencer e progredir. Assim caminha a vida e cada povo aprende. Os velhos povos, como os da Europa, possuem tudo mais precisamente disciplinado em normas exatas. As virtudes religiosas e civis são codificadas e difícil é escapar-lhes. As coisas livres e lícitas são cada vez em menor número. Mas, com todo esse aperfeiçoamento, a luta pela vida é mais dura que nos países novos e jovens, onde, ao menos, não há pressão demográfica. Na Europa o indivíduo está mais encaixado no dever, o que faz brotar os substitutos e requintes da luta, que se torna manhosa. A inteligência toda é mobilizada desesperadamente e assim consegue produzir obras-primas na arte de sobrepujar o próximo da forma mais elegante e legalmente perfeita. Mas, nos mais fracos, surgem complexos de inferioridade, penosas adaptações,
contorções do instinto, aberrações nervosas, formas patológicas que se fixam na raça e de que, mais tarde, se inculpa o indivíduo. São todas reações que a vida tenta para não ficar sufocada na ordem. Se esta ajuda, também oprime, muitos ficam esmagados por ela. Muitos, dotados de paciência, adaptam-se. Assim, a religião da resignação ajuda a viver, pois dá uma esperança no porvir. Não há dúvida de que, nesse ambiente, a inteligência se desenvolve. Mas, infelizmente, nem sempre ela tem força para enfrentar a subida para o alto, e prefere por vezes dobrar-se para os atalhos que levam para baixo. Mas, quando nem assim se consegue vencer, então, diante da derrota e da escravidão, nasce o ódio, o pessoal de classe, ódio que espera o primeiro afrouxamento do poder da ordem, a fim de desafogar-se na rebelião. Em rápido olhar, quisemos ver e mostrar a verdadeira face ensanguentada do nosso mundo, estendendo a mesma desumana psicologia de Maquiavel a todos os campos. Quisemos penetrar até as primeiras raízes de tantos males, de que todos sofremos as consequências, e isto com a coragem de quem sente um mundo desmoronar-se e tem fé em outro que surge. Observamos imparcialmente, sem defender nenhum grupo em particular, com desvantagem para outro. Em geral, procura-se convencer que a virtude está toda no próprio grupo e que os vícios e defeitos estão todos no grupo rival. Isso só tem valor de tática de guerra na luta pela vida, mas não é verdadeiro nem honesto. Há bons e maus em todos os grupos humanos, e a distinção é pessoal, e só pode ser feita caso por caso, dentro de qualquer grupo. Por isso não pudemos tomar a defesa de nenhum deles. Aqui, com absoluta imparcialidade, respeitando os bons onde quer que estejam, abraçando todos porque procuramos compreender a todos. Quisemos ouvir a voz das leis da vida, convencidos de que só da compreensão do estado real das coisas pode nascer uma tentativa de remédio e uma esperança de um futuro melhor. Através destes volumes, pedimos à própria voz da vida nos expusesse suas leis, ou seja, uma moral biológica que racionalmente mostre sua razão de ser até os pormenores e até as suas raízes. Honestamente, temos que ser utilitários como é a vida, secundando honesta sua característica fundamental. Jamais devemos agredir, nem mesmo em nome da virtude, se não quisermos oprimir e ser causa de revolta. Trata-se de nos tornarmos mais inteligentes. Tanto que chegamos a compreender qual é o nosso interesse, e assim estancar a intensiva produção de tantas dores, que por meio de sua ignorância o homem provoca em seu prejuízo. Quisemos apelar apenas para a razão e a vantagem egoística, evitando qualquer ternura, sentimentalismo de fé, apelos a ideais que podem parecer utopias. Desse modo não se poderá dizer que não conhecemos a vida e que somos sonhadores idealistas. Ao contrário, quisemos ficar desumanamente apegados ao terreno positivo da crua realidade biológica. Ela é dura e assustadora. Mas agora a conhecemos sem ilusões. Pois bem, agora podemos concluir, nessas bases se elevará a civilização futura, como do estrume faz Deus nascer os frutos e, da lama, uma flor. Isto porque o progresso é lei de vida, é isso que quer a hora que vivemos e é isto que nos diz o estudo positivo que vimos conduzindo até aqui. Nossas verificações precedentes podem parecer bem tristes. Mas, se o mundo, visto de um plano superior, parece uma estrumeira, onde só pode viver os vermes, e vivem felizes, isto não é pessimismo, porque também das estrumeiras a vida sabe fazer nascer as flores. Com um exame mais profundo, as correntes morais, aquelas que são vividas, revelam sua direta filiação à grande lei da luta, e por vezes se reduzem a um mundo fictício, com o qual, em nome de muitas coisas elevadas e belas, se cobrem os vários grupos humanos só para assim, mais bem protegidos, realizarem a luta pela vida. Por isso, na Terra, os ideais subsistem enquanto são utilizados nesse sentido.
Na realidade biológica, cada grupo, aproveitando-se de tudo, constrói uma moral para seu uso e defesa e procura impô-la a todos os outros grupos, que por sua vez fazem o mesmo, retorquindo ao assalto. O grupo mais forte, vencedor de todos os outros, cria a moral dominante que é lei para todos, a qual as minorias têm de submeter-se porque estão em inferioridade numérica e, portanto, são mais fracas. Morais humanas, relativas, de combate, com finalidade de ataque e defesa, mutáveis no tempo e de país para país. A moral de Deus não pode ser essa, nem mesmo a moral biológica que a vida nos manifesta em seu funcionamento, e que só pode ser a manifestação do pensamento de Deus em cada determinado plano. Chegou a hora de superar essas morais que se praticam, escondidas debaixo da hipocrisia daquelas que são proclamadas, superar essas morais de grupos, de interesse para ataque e defesa, filhos da luta pela vida e portanto cobertas de mentiras, em que se utilizam as maiores ideias que possui o homem, só para vencer a batalha da existência. Infelizmente, esta é a realidade da vida. Chegou a hora de olhá-la de frente, qualquer que ela seja, sem falsos pudores, a fim de sobrepujá-la. Havemos de ter a coragem de lançar fora a máscara, e será salutar conseguirmos nos envergonhar de nós mesmos. Devemos crer com fé, que Deus está pronto a ajudar-nos em nossa miséria, se tivermos, diante dele, a coragem da sinceridade. Enquanto nos cobrimos com a mentira, jamais poderá Deus reerguer-nos. Temos que compreender que a maior quantidade de nossos males nós os queremos fazer contra nós mesmos, pela nossa teimosia, filha da nossa ignorância. É hora de superar tão doloroso estado de imbecilidade e falsidade. As tristes verificações feitas aqui não devem tornar-nos pessimistas nem céticos, nem morais ou amorais. Animados sempre de fecundo otimismo, temos de descobrir e compreender a mais profunda e universal moral biológica, em que a vida diz honestamente a verdade nua. O passado passou, e temos que olhar o futuro. Devemos superar as morais baseadas na rivalidade e na luta, a fim de atualizar a que está baseada na compreensão e no amor. Ponhamos fim a todos os erros do passado e todas as dores que deles derivaram. Ponhamos fim às religiões do ódio, que muita gente pratica em nome do amor e do bem, escondendo-se à sombra da virtude. Nasça a verdadeira religião, a do amor, no seio de todas as religiões humanas. É isto que verdadeiramente importa. Só isto poderá salvar o mundo. Nasça a religião da sinceridade, em que se reconhece a todos o direito de viver, sem que o próximo ficará sempre constrangido, para viver, a mentir e a lutar. Nasça um conceito de virtude que ajude, e não oprima a vida, que discipline a ação, demonstrando racionalmente a sua racionalidade biológica. Basta de condenar os outros para defender o próprio grupo, reconhecendo que a virtude não está apenas neste e as culpas e vícios apenas nos outros, mas que, vício e virtude podem estar em qualquer grupo humano. Enquanto dissermos que a virtude está apenas conosco e entre nós, e que os defeitos e culpas estão todos no campo contrário, não faremos moral, mas apenas guerra em nossa defesa. Essa não pode ser a moral de Deus, que é universal e abarca a todos. É necessário amor para todos, isto é, compreensão, e não perseguição. É indispensável iniciarmos-nos nesta nova religião do amor, tão pregada e tão pouco vivida. É mister abraçar o que cai, para ajudá-lo a subir, e não repeli-lo como leproso. Compaixão para todas as misérias humanas, que todos condenam, reconhecendo que os culpados são, muitas vezes, aqueles que ninguém condena. Batamos todos ao peito, porque de todas as desgraças desta pobre humanidade, todos somos, mais ou menos, responsáveis, por nosso egoísmo que se desinteressa das dores e misérias do próximo. Toda a culpabilidade, que a sociedade pune no desgraçado que caiu em seu laço e nele se deixou prender, é uma culpa da própria sociedade,
que não devia permitir que se formassem aquelas tristes condições, em que forçosamente há de nascer a culpa. Quantos delitos se praticam impunemente cada dia, porque feitos com astúcia, e representam um choque que se transmite, caminha e repercute, até que atinja as costas de alguém que o encaixe com sua derrota e então é condenado. Nossa vida individual e social está assentada em erros, em mal-entendidos, em mentiras, em violações dos mais elementares direitos da vida, em esmagamentos sob os quais muitas vítimas gemem, porque não sabem nem reagir nem defender-se. A humanidade carrega em seu passivo um fardo de injustiças, que são forças biológicas ativas, que reclamam compensação nos equilíbrios da vida. É preciso decidir-se a retificar tudo isso, a pagar essa dívida humana para com os deserdados, pagá-la mediante o amor, se não quisermos pagar amanhã à força. Não obstante, a justiça está presente e a vontade de Deus é sempre ativa, para realizá-la. Eis o que deve fazer o novo homem, eis como deve conceber a vida. Colocou-nos Deus os olhos à frente para ir adiante e não para retroceder. O problema é refazer o homem, e a hora soou. Não se pode chegar à renovação da sociedade, já o dissemos, senão através da renovação de cada indivíduo. É inútil gritar que é utopia. Os tempos estão maduros. Para quem não queira renovar-se, há a possibilidade de ser definitivamente eliminado da vida. O novo mundo veloz não pode caminhar na estrada dos velhos métodos e conceitos. Quem compreendeu que a lei da luta e da seleção do mais forte impera na Terra, sabe que o choque entre as duas grandes potências que hoje sobraram é inevitável, e que, portanto, não se pode escapar a uma destruição gigantesca. Dada a estrutura psicológica humana atual e os meios bélicos hoje já preparados, é uma fatalidade de que se tenha que concluir desse modo. Isto está implícito no sistema social político hoje vigente no mundo. Este, então, se encaminha para ter que compreender a força e através da dor, que tem que renovar-se. Então, a humanidade melhorará, porque os piores terão se destruído mutuamente, e a dor terá aberto a inteligência dos sobreviventes. Nada desenvolve tanto a inteligência como a dor. Estamos às portas de grandes transformações. Renovam-se os tempos e já passou a hora da aceitação passiva e da cega repetição por inércia, dos tradicionais conceitos do passado. Quem em primeiro lugar se encaminhar para a renovação, quem souber caminhar mais rapidamente pelas novas estradas da vida, este é que estará mais pronto para entrar no novo mundo que nos espera. Esse é que terá mais probabilidades de ser salvo, porque ele representará o novo tipo biológico selecionado pela vida, com o qual esta, por lei de evolução, quererá construir a mais adiantada humanidade do porvir. 4. O problema da estabilidade monetária. Os princípios gerais que o leitor conhece, porque já foram desenvolvidos em outros volumes anteriores, apesar de terem suas origens dos planos da metapsíquica e mesmo na teologia, descem, continuando verdadeiros e eficientes até no particular de nosso mundo econômico, e aos problemas técnicos das trocas monetárias. Os sábios princípios e equilíbrios da vida dominam o próprio contingente prático, manifestam-se também neste terreno do particular que parece isolado e destacado deles. A biologia, concebida como guiada pela lei de Deus e como expressão de sua vontade e pensamento, abraça também todos os fenômenos da vida, desde o moral, intelectual e espiritual, até ao social, histórico e econômico, num monismo absoluto. Assim também o mundo econômico, mesmo no seu caso monetário particular, está ligado ao todo, é reduzível à unidade universal. O primeiro fenômeno que nos aparece na economia política é a da oferta e da procura. É ele regido pela lei do mínimo meio. Assim como, pela lei da gravidade, o que menos pesa sobre nada, e o que pesa mais afunda-se. Assim por esta lei, o que escasseia é valorizado, procurado,
e sobressai e flutua sobre as outras coisas, ao passo que o que é abundante e exuberante, é pouco valorizado e afunda-se. Mas o fenômeno é também regido pelo princípio geral vigente em nosso plano evolutivo, da luta pela seleção do mais forte, o qual assume em seu aspecto demográfico e bélico a forma de luta armada, guerra, pela conquista do espaço vital, e em seu aspecto econômico a forma da oferta e da procura. Mas só em aparência elas se apresentam com roupagem pacífica. Se os economistas nulas representam em equilíbrio, como uma balança, na realidade eles são resultado de uma luta baseada no egoísmo desencadeado. Na prática, a oferta é o ato com que se busca satisfazer a uma necessidade ou procura, quando, no mundo civilizado, não é mais preciso recorrer à forma primitiva de agressão à mão armada ou ao furto. É forma mais evoluída que as outras, imposta, num estado de ordem, para a aquisição dos bens, em que somos constrangidos a reconhecer um direito igual em nosso próximo, inimigo, porque rival na procura dos bens. A procura é a busca declarada e direta da satisfação do desejo ou necessidade própria, tentando combinar essa procura com a oferta, mas também tentando aproveitar para vantagem própria todas as fraquezas e necessidades do ofertante. Embora apresentem os economistas o problema em forma de equilíbrio, em que se contrabalancem os dois impulsos, por trás de suas fórmulas há sempre a mesma realidade biológica que observamos em todos os fenômenos. Revela-nos ela a dura face da luta desapredada entre egoísmos opostos, na qual cada um deles procura desfrutar, espremer e esmagar outro para vantagem sua. Permanece a luta no terreno da posse dos bens, a fim de se poder adquirir o máximo em quantidade e qualidade ou valor, dando em troca o mínimo. A balança da procura não é igual à da oferta e ao contrário, mas para cada uma das duas partes, a medida justa pretende ser esta: tudo para mim, nada para o outro. Na luta, constrangidas pela necessidade de chegar à troca, a fim de satisfazer as próprias necessidades, devem, sem dúvida, as duas partes encontrar-se num ponto intermédio, mas este não é o da justiça equitativa, é apenas o resultante do encontro de duas forças opostas, das quais a mais forte vence a outra, fazendo a balança pender para seu lado. Esta é a justiça econômica, que vale tanto quanto a justiça bélica ou a política, e assim por diante, em que o mais forte tem razão e estabelece e impõe a justiça para sua vantagem. Assim, a procura põe a mão no prato da balança da oferta e ao contrário. Por isso, quando a oferta abunda em relação à procura, desvaloriza-se o produto oferecido, porque a procura oferece uma compensação sempre menor correspondente ao crescimento da oferta, aproveitando a abundância do produto e a necessidade que tem o inimigo de dar-lhe saída, para obter a mercadoria a um preço de troca sempre menor. Por isso, quando aumenta a procura, a oferta aproveita a necessidade e a carência do requisitante, para pedir um preço sempre mais alto, e então o produto oferecido se valoriza. Por isso, também no caso mais simples de troca direta de mercadorias, sem intermediário da moeda, temos para essa luta uma instabilidade de valores ou preços, isto é, o germe das crises econômicas e monetárias, dependendo tudo da estrutura psicológica do animal humano. É precisamente esse regime de luta, derivado de tal estrutura, a primeira fonte das crises econômicas e da instabilidade monetária. Equilíbrios instáveis. Mas não pode obter-se melhor resultado de uma máquina baseada sobre o egoísmo, e portanto sobre o encontro de egoísmo, do qual só pode sair vencedor o mais forte. Baseia-se no nosso atual mundo na falta de reconhecimento das necessidades e direitos do próximo. Não se apoia a sociedade humana numa colaboração harmônica, como deveria ocorrer entre células de um mesmo organismo, mas fundamenta-se na luta entre células, atentas a suprimir-se, para que a mais forte esmague a mais fraca. Isto ocasiona um atrito que a coletividade deve pagar à sua custa. Assim, querendo cada um vencer para si,
age de modo a que todos concordemente percam em parte, ou seja, devam pagar uma taxa comum, uma percentagem de perdas ou consumo para a luta comum de todos contra